teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filha e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. 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 Teu coração. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Esconde em teu Você me coração. aceitou pra sempre. Você me acertou para sempre. Obrigado. Que o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. E o meu prazer é te adorar. O meu prazer é te adorar. Nunca falha, sempre me abraça. Bom dia! Bom dia, Dedita.
E aí, tudo bem? Tudo, Tô tranquila, tudo. Uma terça com cara de segunda. né? Aqui ainda acho que tem feriado, acho que hoje ainda por aqui. Ah, é? É que aqui é facultativo, né? Então, Uhum. a maioria troca a terça pela segunda, então hoje tá com cara de segunda-feira. E amém, amém. Vamos dar continuidade na nossa semana, primeira semana de março, Verdade. né? Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Ah, Jesus. Paizinho, estamos aqui diante de Ti, nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa, por ter um teto para nos cobrir, para a gente poder dormir em paz, Senhor. Te agradecemos pela noite de sono, Senhor. Te agradecemos pela nossa saúde, Senhor. Te agradecemos pelas provisões que o Senhor tem trazido para a nossa vida, porque sem Ti não somos nada. Sem Ti nada funciona, Senhor. Tu provê o nosso alimento, Tu provê o nosso trabalho, Tu provê o nosso vestimento, Tu provê a nossa vida, Tu provê o nosso levantar todas as manhãs, Senhor, a nossa saúde, Senhor, tudo vem de Ti. E que tudo bata e volte em retirada, Senhor. E volte para Ti, Senhor, que a gente possa sempre estar fazendo algo para Te agradar. Jamais conseguiremos chegar perto disso, Senhor, porque não tem como Te surpreender. O Senhor é dono de tudo, o Senhor sabe tudo, Tu és soberano. Mas que a gente possa viver sobre a Tua obediência, Senhor, para Te servir, para ser filho, Jesus. Como Jesus foi, que a gente possa ser filho amado, que a gente assuma esse posicionamento, essa identidade em nossa vida, Senhor. E que a gente cumpra aquilo que é da Sua vontade. Que a gente renuncie todos os dias à nossa carne, Senhor, e comece a viver o Espírito. Comece a viver o Teu Espírito, a Tua vontade em nossas vidas. Ah, Senhor, eu te agradeço pela palavra, pelo dia, pela saúde, pela sabedoria, pelo direcionamento, pelo Espírito Santo em nossa vida. E te entrego, te consagro tudo, pois tudo é teu. O Senhor faça a sua vontade. Nós te agradecemos, te louvamos, te amamos e te honramos. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Então, vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Sabe que eu comecei a prestar atenção depois em alguns detalhes. Como é grande, nós estamos lá em Jó 1, tá? Hoje vamos para Jó. Hoje nós vamos falar sobre Jó, sobre a história de Jó, né? Eu não vou ler ele completaço. Eu vou começar lá no versículo 6, tá? Se tiver alguma coisa ali antes, a gente fala. Que diz assim, ó, a primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. Olha como é. De onde vocês vêm? Perguntou o Senhor. E Satanás respondeu, estivemos rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico.
Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa dos irmãos mais velhos, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando por perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vento terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça e prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Sabe que eu passei o olho por cima, porque a gente já conhece a história de Jó, mas eu gosto de ler e trazer na hora, né? E lendo aqui agora, me veio alguns pontos. Eu sei que a tia vai falar de outras coisas, então eu vou tocar nesse ponto aqui. Primeira coisa que chamou a atenção. Jó era um homem, assim, reto. Ele era... Olha o que Deus fala dele, né? Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ninguém na terra como Jó. Então, imagina como era Jó, obediente, né? E aí, certo dia, os anjos e Satanás foram visitar o Senhor. Né? Eles foram à presença do Senhor. Então, quer dizer que o quê? A gente vive cercado dos anjos e de Satanás. Eles ficam rodando pela terra. Isso está escrito aqui, ó. Né? Estávamos rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então, pensa, a todo momento você está sendo observado por Satanás e pelos anjos do Senhor. E, em algumas ocasiões, o Senhor permite que eles cheguem até o céu e digam assim: a gente estava lá e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aquela pessoa está se posicionando dessa forma, aquela pessoa está se posicionando dessa, olha o que está acontecendo com essa, né? Não que Deus não saiba, não que o Senhor não saiba o que acontece com a gente. Ele sabe, porque ele estava falando, ó, você viu, Jó? Vocês viram? Vocês estavam lá para acompanhar, mas vocês estão lá para ajudar. Mas eu estou observando daqui, né? E aí, outra coisa que me chamou muita atenção foi que Satanás falou assim, ele te ama, ele é íntegro e correto, porque tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, da família dele, dos seus bens materiais e abençoa tudo que ele faz. Então, olha só, gente, que é uma coisa que a gente sempre fala, mas que muitas vezes a gente duvida, né? O que Jó fazia? Ele servia o Senhor, ele temia o Senhor, ele era fiel. Ele não ia atrás de fazer coisas mirabolantes, ele não ia atrás de sei lá, de um plano de carreira ou de um método que ele vai prosperar mais, que ele vai ter mais conhecimento. Não, ele era fiel ao Senhor. E como ele era fiel ao Senhor,
o Senhor colocava um muro de proteção ao redor da casa, ao redor da família, ao redor dele, ao redor dos bens. Então, tudo que ele fazia prosperava porque ele era fiel ao Senhor. Então, mesmo que Satanás andasse pela terra, ele não conseguia chegar perto, porque ele era fiel ao Senhor, pelas atitudes dele, né? E quantas vezes a gente não faz isso, sabe? De parar e dizer assim, Senhor, eu vou ser fiel a ti. Qual é o meu papel? E aí entra muito no que nós temos falado nesses últimos tempos, e até ontem, que a gente começou a terapia do lar. Qual é o papel da mulher? Vamos trazer para nós, né? Qual é o nosso papel aqui na Terra? É ser auxiliador e viver sobre uma submissão do nosso marido. Ah, mas eu não vou ser submissa, porque eu não vou ser mandada, porque eu não vou ser julgada, eu não vou ser apontada. Não, minha gente. Submissão é viver sobre a mesma missão que o seu marido. Se você não vive em obediência a ele, você abre uma brecha no mundo espiritual e você não está vivendo sobre a obediência do Senhor. Por quê? Porque o homem, ele é a cabeça da casa. Deus, né? Jesus é o cabeça da igreja, que a gente chama a igreja de Jesus. Ele é o cabeça de tudo. Mas abaixo de Jesus vem o homem. O homem, ele veio para matar e morrer pela sua esposa, pela sua família. Ele veio para ser o provedor, para cuidar. E provedor não confunda com pessoa que traz dinheiro para dentro de casa, tá? Provedor é aquele que provê, que cuida, que sustenta, mas sustenta emocionalmente, sustenta de uma forma amorosa, sustenta de um apoio, sabe? E quando Deus fez Adão, foi para isso, para ser o líder, para direcionar. Só que Deus viu que o Adão, ele estava muito sozinho, faltava o quê? O amor, o Espírito Santo, aquele aconchego, aquele conforto onde ele vai para a batalha, ele vai para a guerra, mas ele vai chegar em casa, ele vai ter um sustento. Então, para o homem, eu escutei isso esses dias e eu acho sensacional. Para o homem, Deus deu direcionamento, Deus deu, sabe, a liderança. Mas para a mulher, Deus deu o poder. E com o poder, muitas vezes, vem a manipulação. Nós, mulheres, somos manipuladoras. Nós somos. E, às vezes, de uma forma tão sutil, a gente manipula os nossos maridos e faz eles se perderem daquilo que eles nasceram para ser, os sacerdotes do lar, os sacerdotes da casa, né? Porque a gente quer ser maior, a gente quer ter a última palavra, a gente quer provar para o nosso ego, para nossa autoimagem ferida, sabe? Aquela dor que a gente tem de infância, de não poder falar para os pais, ou para alguém que mandava você ficar quieta a todo momento. Você não pode falar, fica quieta. E aí qualquer coisa que o teu marido traga, você já quer soltar essa dependência emocional, você já quer, sabe, sair falando coisas que não é para ele. E a gente faz eles se perderem dessa mesma missão, de viver essa missão no mundo, de ser os sacerdotes do lar, né? Então, eu vi muito dessa forma, porque como que a gente quer que o Senhor monte uma proteção ao redor da nossa casa se a gente não permite que os nossos sacerdotes se levantem para serem o que eles precisam ser? Como que os nossos sacerdotes vão ser sacerdotes se a gente quer ser esse lugar na casa? Se a gente não quer servir, se a gente não quer ser auxiliadora, se a gente está cansada de cuidar da casa, se a gente está cansada, a gente chega em casa e não quer olhar para isso, sabe? E eu falo muito por mim, porque quando eu trabalhava fora, eu não tinha o amor que eu tenho pela minha casa hoje. Então, para o meu marido ser esse Jó, essa pessoa que vai estar à frente, que vai estar, sabe, se posicionando, eu não posso ser como a mulher de Jó. Eu tenho que estar firme, eu tenho que servir, eu tenho que abraçar, eu tenho que apoiar, porque é em mim, né, em nós, que eles buscam esse apoio.
enfim, a gente vai trazer para outras coisas aí. Mas foi muito o que me chamou a atenção, sabe? Para que Deus monte essa proteção em volta da nossa casa, em volta da nossa família, nós precisamos nos posicionar e deixar os nossos maridos tomarem os seus lugares de sacerdote do lar. Amém. Lá no versículo 1 diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era um homem que se desviava do mal. E, gente, ele era um homem muito rico. Esse homem era o maior homem do que todos do Oriente. Ele tinha muitos bens, era um homem muito bem sucedido. E eu acho maravilhoso porque todas as vezes que os filhos se reuniam, logo depois ele fazia sacrifícios a oferecer ao Senhor. Então ele sacrificava, ele cuidava, né, oferecendo ao Senhor sacrifício para que os filhos dele, se caso um dos filhos dele tivesse pecado ao Senhor, ele era um homem muito temente ao Senhor, ele era um homem reto, né? Se desviava-se do mal, em todo o tempo que se desviava-se do mal. E como a Mayara já disse, um dia, então, se apresentaram diante do Senhor, Satanás e os anjos, né? E eu acredito que numa dessas conversas, assim, o Senhor disse, tu observou meu servo Jó, tu observou, hoje tu podemos dizer, vão se apresentar ao Senhor, e o Senhor pode dizer, tu tá vendo minha serva Mayara, ou minha serva Margarete, ou minha serva, essa que você tá olhando aqui assistindo, você que vai assistir. Deus pode perguntar isso, tu tá observando? Tu já reparou o quanto essa pessoa é reta? Quanto esse homem é um homem reto? Quanto eu gosto do coração dele, porque ele é íntegro, sabe? E quando tudo isso Satanás quando Deus diz isso para Satanás, mas o que Satanás diz? Por que ele é assim? Porque tu colocou uma redoma em volta dele. Porque ele é um homem bem sucedido, ele não tem falta de nada, ele tem filhos certo lindos, maravilhosos, filhos saudáveis, né? Ele tem uma vida boa. Como ele pode não reclamar de ti se tu dá tudo a ele, né? Mas se eu tocar nele, eu tenho certeza que ele vai ir contra ti, blasfemiar contra ti. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece o teu coração. E eu creio nisso, porque quando o Satanás falou isso com Deus, eu sei o coração do meu filho. Eu conheço a integridade do meu servo Jó. Pode tocar. E aí tem todo isso, né? Jó ficou sem nada. Jó ficou sem filhos, sem nada material. Ele perdeu tudo que ele tinha de bens materiais. Ele perdeu todos os filhos. Ele perdeu tudo. Mas nem no momento Jó murmurou. Em todo tempo ele adorou o Senhor. Olha, gente, vamos colocar assim, ó, a dor de perder alguém. Ele perdeu tudo, todos os filhos. E aqui diz que ele rasgou as vestes. E ainda diz assim no 21, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O que o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ainda glorificava o Senhor. E por muitas vezes, eu não vou dizer que é pouca. A dor de cada um tem o tamanho de cada um. Tá? Porque às vezes a dor de um eu posso olhar e dizer que não é nada. Mas para aquela pessoa é uma dor grande. Exato. Mas o que eu quero dizer assim, ó, que mesmo assim, ele adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor em todo o tempo. Ele não deixou de adorar o Senhor. Jó foi um homem íntegro, sincero. E o que mais eu tinha marcado aqui?
Aqui acho que eu marquei também que no 13 sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito e veio o mensageiro, então, como a Mayara falou, que vieram trazer a má notícia. Mas mesmo assim, com má notícias, não é momento da gente ir contra Deus. Não é. Não é. E assim como a Mayara também disse, que tem anjos do Senhor observando. Isso não quer dizer que Deus não esteja olhando, porque ele disse, tu reparou, tipo assim, ó, eu sei como tá, mesmo tu vindo me falar, eu já sei o que está acontecendo. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente quer, vou dizer, sobre oração. Às vezes a gente sabe, mas Deus sabe que eu preciso. Mas Deus quer te ouvir, ele sabe, realmente ele sabe. Mas ele quer ouvir, ele quer que tu abra tua boca e fale. Ele quer que tu o adore, ele quer que ele seja o principal na tua vida. E depois aqui no final que a gente vê o que Jó passou, mas no final Deus restitui Jó em dobro de tudo que ele tinha, de tudo que ele possuía, porque ele foi o tempo todo nessa caminhada dele, ele foi fiel ao Senhor, ele continuou na integridade. Porque eu vejo assim, que caráter não se molda eu até ia dizer uma palavra, né, dizer, o caráter já vem na gente, sabe? Então eu acho assim que não é tu mudando o ambiente que tu vai mudar o caráter, mas o caráter já nasce na gente, sabe? A índole, a boa índole já nasce na gente, sabe? O amar índole, né? Mas enfim. Eu acho que tu pode aperfeiçoar, porque a partir do momento que você começa, você pode até nascer, né, e ter aquela programação de achar que é normal. É normal eu fazer aquilo ali. Mas conforme tu vai para um outro ambiente, tu vai formando. E aí é o matar um leão por dia. Todos os dias você vai ter que matar aquela carne, aquela coisa que você nasceu, para você fazer diferente, né? E a tia tinha falado alguma coisa ali que eu ia comentar e me fugiu. Mas, enfim, é fácil amar a Deus, louvar a Deus, né? Quando tá tudo muito bom. Uhum. Se você não está passando por crise financeira, né? Quando você recebe algo do Senhor, é lindo. Mas lá, passando fome, será que é? Você com os teus filhos saudáveis, lindos, maravilhosos, é lindo. Mas e o dia que... Mas o dia não, né? E se essas mães que já perderam seus filhos? É muito difícil. Eu não gosto nem de imaginar, porque realmente assim deve ser muito difícil. Mas a nossa fé, o nosso olhar tem que estar muito no Senhor. Porque se não tiver no Senhor, se você não fizer do Senhor a sua primeira, né, o seu primeiro alicerce, se você colocar o teu filho acima, os teus pais acima, ou o dinheiro, ou sei lá o que acima, você vai se perder se aquilo sair da sua vida. E sabe, você vai para o fundo do poço. Vai. Sabe que eu lembrei de algo sobre essa passagem aqui de quando os filhos de Jó morrem, né? Morrem todos. E eu lembro que antes de um episódio que aconteceu na nossa família, uma semana antes, eu terminei a célula com as mulheres e fui pro quarto, né? E eu abri nessa passagem. E eu senti uma dor muito grande, uma dor muito grande. E acho que eu nunca fiz uma oração tão sincera na minha vida, sabe? Não me lembrava disso, agora que me lembrei. Nunca fiz, acho, uma oração tão sincera. Mas eu disse pro Senhor, Senhor, eu não sou Jó. Eu não sou Jó. De verdade, Senhor, sabe do meu coração, eu não sou Jó. Porque se eu perder um dos meus filhos, Senhor, eu não vivo mais. Eu não vivo e tu sabe muito bem disso, Senhor. Tu sabe do meu coração. Aquilo saiu tão doído, tão doído, tão doído. Uma semana depois aconteceu um episódio na nossa família de perder uma pessoa muito importante para nós. E eu disse, Deus, né? Eu orei tanto, porque eu não queria que tivesse acontecido, né? E aí o Senhor disse, mas tu me disse que tu não ia aguentar perder um filho, sabe? Não que a outra mãe
merecesse, né? Deus me livre, não. Mas Ninguém talvez merece. o coração dela estava mais forte do que o meu, o emocional dela talvez seja mais forte que o meu, eu não sei. Mas para mim, assim, ó, eu nunca mais vou esquecer dessa passagem, o dia que eu disse, Senhor, eu não tenho, eu não consigo, realmente, assim. Então, a gente pensando assim, é olhar com esses olhos para essas mães, para esses pais, e que a gente lembre de pôr eles em oração, para que o Espírito Santo de Deus venha nos confortar todos os dias, porque deve ser um E rombo tremendo, deve ser uma dor tremenda, que não sara. Eu acho que é uma coisa que não sara, porque eu não era meu filho, mas é a dor, sabe, da perda, é terrível. Então, assim, como, a gente é como coloca se ele fosse. sempre em oração, sabe? Assim, que Deus venha sempre confortar o coração dessa mãe, desse pai, né? Porque é bem triste, muito triste, muita dor. E assim, o que eu vejo não era um filho, mas praticamente era como se fosse, né? E, e quando você coloca, não que seja o caso da tia, mas assim, quando a gente coloca o outro acima, e a gente tende a fazer isso com os filhos, porque a gente acha que os filhos são nossos, né? Eu acho que ninguém está preparado para perder um filho. Mas quando o teu olhar está tão voltado para o Senhor, ele vai te ajudar a passar por aquilo ali. De alguma forma, ele vai te ajudar a passar por aquilo, né? Não que a gente deseje, não que a gente... Não. Né? Não, gente. Mas eu sempre oro assim, Senhor, ela não é minha, ela é sua. Então, seja feita a sua vontade na vida dela. Só cuida, Senhor, porque o meu coração tem que estar muito fiel a Ti para suportar tudo que ela vai suportar pela vida, porque são muitas coisas que nós, mães e pais, sofremos pelos nossos filhos. Muito. Mas essa dor da perda é algo que, assim, a gente precisa entregar para que a gente não precise passar por aquilo, né? E realmente, você imagina como Jó deve ter ficado assim, desolado. Nossa. Mas o olhar dele estava tão firme no Senhor, não que ele não tenha sofrido. Não que... Pelo contrário, gente, ele deve ter sido assim, ó, um vaso quebrando naquele momento. Porque ele não tinha feito nada de errado. Mas ele disse, o Senhor tem um motivo para tudo isso. Então eu vou confiar no Senhor, eu vou sofrer, mas eu sei que daqui a pouco o Senhor vai me confortar. Não existe suprir, não existe. Mas existe o confortar, e ao longo do tempo as coisas vão ficando mais... A saudade vai virando uma coisa mais bonita, né? Não aquela dor do começo, mas vão ficando lembranças. Mas tem uma palavra de Jó, uma fala que ele diz que eu sei que o meu Redentor vive. Está por aqui também. Então, ele sabia que o Redentor dele vive e ele viria, sabe, com cura, com restauração, com aconchego no coração, com aconchego. Porque se tu vê, Maiara, depois assim, que Jó fica muito doente, né? Ele fica muito doente. E sabe, Maiara, que eu vejo assim que devido a todo esse acontecimento aqui, Jó adoeceu, porque ele deve ter se tornado um homem depressivo de dor. A dor foi tanta, gente, não pelos bens materiais, mas pela família, pelos filhos. E eu acredito que ele adoeceu por conta desse acontecido, de tristeza. Imagina a tristeza dia após dia, a pessoa fica depressiva. E não é depressivo, não quer dizer ausência de Deus, porque aqui em todo tempo Deus está dizendo que ele é um homem segundo o coração de Deus e que ele foi reto até o final e tanto que Deus restituiu. Um dia ele se libertou da depressão, da opressão, da perda, né, do luto. Então, hoje, assim, o meu coração está muito mais voltado, de verdade, para as pessoas que estão enlutadas, de verdade, tirando todo o foco aqui de tudo, mas para que Deus venha realmente trazer um bálsamo muito precioso sobre o coração de todos que estão enlutados. Ontem eu dei uma passadinha no meu Instagram e eu vi assim que fotos de pessoas que perderam seus filhos, meninos,
E aquilo me chamou a atenção. E agora, então, quero realmente, assim, pedir para o Espírito Santo de Deus realmente venha trazer um bálsamo de cura, porque só Ele pode confortar o coração de cada mãe, cada pai, cada marido, cada esposa que perdeu. Então, assim como Jó, viva teu luto, mas saiba que tu pode buscar ajuda, e tu pode buscar ajuda tanto em nomes, né, em psicólogo ou coisa assim, ou no Senhor. Busque para que Deus venha te restituir, porque uma perda, sim, pode levar a pessoa a virar uma pessoa, a se tornar depressiva, às vezes um bloqueio emocional que depois, assim, não consegue, sabe, dar a volta. Tu pode começar a buscar essa falta para suprir em outras coisas, ou no álcool, ou em outra coisa, porque a dor é tremenda, de verdade. Então, eu quero levar muito isso hoje para esse lado. Deus venha te restituir. Busque o Senhor. Ou busque ajuda. Se não consegue orar, não consegue, busque uma pessoa de confiança que possa estar do teu lado para te suprir, para te dar o braço e dizer, eu estou o tempo todo aqui contigo, vamos andar juntos, sabe? Porque nesse momento é muito importante, né? Muito importante essa caminhada, né? Que a família seja mais unida, porque a gente também está falando de família, que a família também esteja mais próximas, né? Que isso venha para nós também, que a gente venha valorizar a nossa família, o nosso esposo, nossos filhos, o tempo que nós temos aqui também, que a gente venha aprender a valorizar, olhar com os olhos de amor, com olhos de oportunidade da gente estar aqui nesse dia, né? Vivendo, como muita gente falou, vivendo esse momento, o agora, né? Então, é isso. Falei demais? Não falou demais. E assim, ó, eu vou só fazer uma ênfase, porque se tem uma pessoa que tem autoridade para falar disso, é você. Eu acho que a gente só consegue falar e viver algo quando a gente já passou, né? Quando a gente já viveu algo muito, muito intenso. Então, eu sempre falo para as pessoas da importância de você ter a família ao redor, principalmente em casos de perda, assim, quando é uma tragédia, quando é uma coisa que impacta muito. A gente sabe, porque, querendo ou não, a gente viveu algo nesse sentido, e vocês mais intensamente ainda, né? Então, o quanto é importante quem fica ter uma estrutura. Porque quem foi, descansou. Mas quem fica nessa desestrutura emocional e às vezes começa a suprir com coisas, achando que começa a encher a vida para suprir aquele vazio. Para suprir o vazio. E por medo de encarar a dor, por medo de encarar o problema, porque não quer sofrer, porque a dor é muito forte, é muito grande. E então, assim, por mais difícil que seja, encare, busque pessoas para te ajudar nesse sentido, sabe? Para mim, o dia que eu busquei para jogar isso tudo para fora e dizer assim, olha, eu preciso, que o Senhor fala que a gente precisa confessar, então aliviou muito. Então, que você seja nesse dia, que você tenha esse despertar no dia de hoje, sabe? Busque ajuda. Busque ajuda, porque realmente tem coisas que precisam sair do seu emocional, sair da sua mente, para você trazer uma nova visão de realidade e você entender que tudo tem um motivo, né? Como já disse ali, né? Em tudo isso tem algo do Senhor por trás. O Senhor tem um sentido para isso tudo, sabe? E pensa que a eternidade é a eternidade. Então, a morte, ela é só um período. Sim. Daqui a pouco você vai estar com aquela pessoa, sabe? E como aquela pessoa gostaria que você estivesse nesse momento. Então, honre, né? E a gente já passou do nosso horário hoje, então vamos orar. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te damos graças, meu Senhor, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, Pai. Por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de estar lendo a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter falado conosco nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és aquele que nos conforta, é aquele que nos alegra, que nos anima, Senhor.
que nós possamos buscar o conforto em Ti, Senhor. Não cabe a nós entender tudo, Senhor. E por muitas vezes a gente não consegue entender o Teu propósito, Senhor. Mas que o Senhor é aquele que quer que nós venhamos estar com a alma, Senhor Deus, livre, Senhor Deus. Ah, Senhor, venha sobre nós, Senhor Deus, com um bálsamo de cura, Senhor. Um bálsamo de paz, de alegria, de um novo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa nossos lares, os nossos filhos, Senhor. Guarda-os, Senhor. Guarda, Senhor Deus, todos nós, Senhor, nesse dia, Pai, em Teu nome, Jesus. Nós lhe pedimos, Senhor, e lhe agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que esse bálsamo chegue Até a noite de 8. hoje, às 8 horas. Não perca. Vai estar muito bom. Hoje vai ser um ponto de partida. Em que ponto você está e o que você precisa dar esse pontapé inicial. Porque ninguém nasce correndo, né? A gente precisa aprender a gatinhar e dar passinho por passinho. Então, hoje, às 8 horas, a gente volta. Beijo. Beijo. Até depois. É.